Bem-vindo ao canal Ouvindo as Páginas, um canal feito com todo amor e carinho para quem gosta de livros e de boas histórias. Fique à vontade, aproveite mais um capítulo do nosso livro. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Os Bridgertons, Livro 3, Autora Julia Quinn, Um Perfeito Cavalheiro. Capítulo 3. Esta autora espera ansiosa para ver as fantasias que os membros da sociedade irão escolher para o baile de máscaras dos Bridgertons. Há boatos de que Eloise Bridgerton está planejando se vestir de Joana d'Arc. E Penelope Featherington, recém-chegada de uma visita às suas primas irlandesas para sua terceira temporada, usará uma fantasia de duende. A senhorita Posy Hailing, enteada do finado conde de Pennywood, planeja um traje de sereia, que esta autora mal pode esperar para ver. Mas a irmã mais velha dela, a senhorita Rosamund Hailing, tem sido discreta quanto à própria vestimenta. Em relação aos homens, se os bailes de máscaras anteriores servirem de indicação, os corpulentos se fantasiarão de Henrique VIII, os mais elegantes de Alexandre o Grande, ou talvez de Diabo. E os entediados, os cobiçados irmãos Bridgertons, com certeza, entre eles, como eles mesmos são. Traje preto, básico de noite, apenas com uma meia máscara em reconhecimento à ocasião. Crônicas da Sociedade de Lady Westerton, 5 de junho de 1815. Dance comigo, pediu Sophie em um impulso. Ele abriu um sorriso divertido e enroscou os dedos aos dela, ao murmurar: Achei que não soubesse dançar. O senhor disse que iria me ensinar. Ele a encarou por um longo instante, olhos nos olhos. Então puxou sua mão e falou: Venha comigo. Com Benedict puxando Sophie atrás de si, os dois atravessaram um corredor, subiram um lance de escadas e viraram uma curva, parando diante de um par de portas francesas. Benedict girou as maçanetas de ferro forjado e as abriu, revelando um pequeno terraço privativo, enfeitado com vasos de plantas e duas chaise longues. Onde estamos? Perguntou Sophie, olhando ao redor. Exatamente acima do terraço do salão de baile. Ele falou, as portas atrás dos dois. Não está ouvindo música? Sophie podia escutar com facilidade o rubor baixo das conversas, mas se aguçasse os ouvidos, conseguia discernir o ritmo suave da orquestra. Handel, comentou ela com um sorriso delicado. Minha tutora, tinha uma caixa de música com esta melodia. Você gosta muito de sua tutora? Observou ele baixinho. Sophie estava de olhos fechados cantarolando a melodia, mas ao ouvir o que ele dissera, abriu os olhos com um ar perplexo. Como o senhor sabe? Perguntou. Da forma que soube que você era mais feliz no campo. Benedict estendeu a mão e tocou o rosto dela, passando um dedo enluvado devagar por sua pele até chegar à linha do maxilar. Posso ver no seu sorriso. Ela ficou em silêncio por alguns instantes e então se afastou. Eu passava mais tempo com ela do que com qualquer outra pessoa na casa. Parece ter sido uma infância solitária, observou Benedict baixinho. Às vezes era. Sophie foi até a beirada da varanda e pousou as mãos sobre a balauastra enquanto olhava fixamente para a noite escura. Às vezes não. Então se virou de repente, com um largo sorriso, e ele soube que ela não revelaria mais nada sobre sua infância.
Já a sua infância não deve ter sido nada solitária, falou ela, com tantos irmãos e irmãs por perto. Você sabe quem eu sou? Disse ele. Ela assentiu. No início não sabia. Benedict caminhou até a balaustra e ali apoiou o quadril, cruzando os braços. E o que foi que me entregou? Seu irmão, na verdade. Vocês se parecem tanto. Mesmo com as máscaras? Mesmo com as máscaras, confirmou ela com um sorriso indulgente. Lady Westeldon escreve sobre vocês com frequência e nunca deixa passar uma oportunidade de comentar como são parecidos. E você sabe qual deles sou eu? Benedict, respondeu ela. Se de fato Lady Westeldon estivesse correta ao dizer que é o mais alto de todos. Você é uma boa detetive. Ela aparentou certo constrangimento. Eu só leio um folhetim de fofocas. Isso não me torna nem um pouco diferente do restante das pessoas aqui. Benedict a observou por um instante, perguntando-se se ela se dava conta do que revelara mais uma pista para o enigma de sua identidade. Se o reconhecia pelo Westeldon, não frequentava a sociedade havia muito tempo, ou talvez nunca tivesse frequentado antes daquela noite. De qualquer maneira, era uma das muitas jovens a quem sua mãe a havia apresentado. O que mais você sabe sobre mim pela coluna dela? Quis saber ele, dando um sorriso lento e indolente. O senhor está em busca de elogios? Indagou ela, devolvendo-lhe um meio sorriso. Porque deve saber que os Bridgertons com frequência são poupados da pena afiada dela. Lady Westeldon quase sempre é muito lisonjeira quando escreve sobre sua família. Isso já levou a alguma especulação sobre a identidade dela. Admitiu ele. Algumas pessoas pensam que ela pode ser uma Bridgerton. E é? Ele deu de ombros. Não que eu saiba. E você não respondeu a minha pergunta. Qual? O que mais você sabe sobre mim que você leu no Westeldon? Ela pareceu surpresa. O senhor está mesmo interessado? Se não posso ter nenhuma informação sobre você, ao menos quero saber o que você conhece a meu respeito. Ela sorriu e levou a ponta do dedo indicador ao lábio inferior, num encantador gesto de distração. Bom, vamos ver. No mês passado, o senhor venceu alguma corrida boba de cavalo no Hyde Park. Não foi uma corrida nem um pouco boba, falou ele, sorrindo. É que fiquei 100 libras mais rico por causa dela. Sophie lançou-lhe um olhar divertido. Corridas de cavalo são quase sempre bobas. Falou exatamente como uma mulher, resmungou ele. Bem, não precisa comentar o óbvio, interrompeu ele. Isso a fez sorrir. O que mais você sabe? Quis saber Benedict. Pelo Westeldon? Ela também tamborilou a bochecha com o indicador, pensando. Uma vez, você cortou a cabeça da boneca da sua irmã. E ainda estou tentando descobrir como ela soube disso, reclamou ele. Talvez Lady Westeldon seja uma Bridgerton, afinal. Impossível. Não que não sejamos inteligentes o bastante para conseguir fazer isso, acrescentou ele de forma enfática. Só que o restante da família é esperta demais para não ter descoberto. Ela deu uma gargalhada e Benedict a examinou, imaginando se ela sabia que lhe dera mais uma pequena pista de sua identidade. Lady Westeldon escrevera sobre o infeliz encontro da boneca com a guilhotina 2 anos antes, em uma de suas primeiras colunas. Muitas pessoas agora recebiam o folhetim em todo o país, mas no começo o Westeldon era exclusivamente dos londrinos. Isso queria dizer que sua dama misteriosa estava em Londres 2 anos antes, e, no entanto, não sabia quem ele era até conhecer Colin. Ela estava em Londres,
mas não frequentava os eventos da sociedade. Talvez fosse a mais nova da família e lesse o folhetim enquanto as outras mulheres da casa estivessem fora. Não seria o bastante para descobrir sua identidade, mas era um começo. E o que mais você sabe? Perguntou ele, ansioso para ver se Sophie revelaria mais algum indício sem querer. Ela riu, claramente se divertindo. O seu nome nunca apareceu ligado de forma séria a nenhuma jovem, e sua mãe está desesperada para casá-lo. A pressão diminuiu um pouco agora que meu irmão já conseguiu uma esposa. O Visconde? Benedict assentiu. Lady Weseldon escreveu sobre isso também, comentou ela. Nos mínimos detalhes, eu sei. Embora ele se inclinou para ela e baixou o tom de voz. Ela não tenha relatado todos os fatos. É mesmo? Disse Sophie, muito interessada. O que ficou de fora? Ele balançou a cabeça para ela. Não vou revelar os segredos do cortejo do meu irmão enquanto você não quer me dizer nem o seu nome. Ela deu uma risada. Cortejo? Pode ser uma palavra forte demais. Lady Weseldon escreveu. Lady Weseldon interrompeu ele com um sorriso vagamente irônico. Não sabe de tudo o que aconteceu em Londres. Ela com certeza parece saber da maior parte. Você acha? Disse ele em tom divertido. Eu tendo a discordar. Por exemplo, suspeito que se ela estivesse aqui no terraço não saberia quem é você. Sofia regalou os olhos por baixo da máscara. Benedict gostou disso. Ele cruzou os braços. Não é? Perguntou. Ela assentiu. Mas eu estou tão bem disfarçada que ninguém me reconheceria agora. Ele ergueu uma sobrancelha. E se você tirasse a máscara, ela a reconheceria? Sophie se afastou da balaústra e deu alguns passos para o meio do terraço. Não vou responder a isso. Ele a seguiu. Não achei mesmo que fosse, mas eu quis perguntar ainda assim. Sophie se virou e então prendeu a respiração ao perceber que Benedict estava a poucos centímetros de distância. Ouviu-o ir atrás dela, mas não imaginou que se encontrasse tão perto. Abriu os lábios para falar, mas para sua enorme surpresa não tinha nada a dizer. Tudo o que parecia conseguir fazer era fitar aqueles olhos escuros que a observavam de trás da máscara. Falar era impossível, até mesmo respirar era difícil. Você ainda não dançou comigo, comentou ele. Ela não se mexeu, apenas ficou parada enquanto ele pousava a mão em sua cintura. Sentiu a pele se arrepiar quando Benedict a tocou, e a atmosfera ao redor deles ficou pesada e quente. Sophie se deu conta de que aquilo era desejo. Era sobre isso que ouvira as criadas sussurrarem. Era algo que damas bem criadas nem sequer deveriam saber. Mas ela não era uma dama bem criada, pensou desafiadoramente. Era uma bastarda, a filha ilegítima de um nobre. Não era membro da sociedade e jamais seria. Será que precisava mesmo obedecer às suas regras? Sempre jurara que jamais se tornaria amante de um homem, que nunca traria ao mundo uma criança para sofrer o mesmo destino que ela. Mas não estava planejado nada tão atrevido. Apenas uma dança, uma noite, talvez um beijo. Sim, seria o bastante para acabar com a reputação de uma moça. Mas, que tipo de reputação ela gozava? Para começar, não pertencia à sociedade. Logo, não devia nenhum respeito às suas normas de moral. E queria uma noite de fantasia. Ergueu o olhar. Então, você não vai fugir? Murmurou ele com os olhos escuros brilhando de calor e excitação. Ela balançou a cabeça, percebendo que, mais uma vez, ele adivinhara seus pensamentos. O fato de ele saber que se passava em sua cabeça com tanta facilidade deveria assustá-la. Mas ali, na sedutora escuridão da noite,
Com o vento batendo nas mechas soltas de seus cabelos e a música chegando a eles, vindo do salão de baile abaixo, aquilo era emocionante. Onde devo colocar a mão? Perguntou ela. Quero dançar. Bem aqui, no meu ombro, instruiu Benedict. Não, um pouquinho mais para baixo. Pronto, perfeito. O senhor deve me achar uma tola completa, comentou ela. Por não saber dançar? Na verdade, eu a acho muito corajosa. Por admitir isso. Com a mão livre, ele segurou a dela e a ergueu devagar. A maioria das mulheres que conheço teria fingido estar machucada ou desinteressada. Ela fitou-o nos olhos, mesmo sabendo que isso a deixaria sem fôlego. Eu não tenho o talento necessário para fingir desinteresse, admitiu. Benedict apertou um pouco mais a cintura dela. Ouça a música, ensinou com a voz curiosamente rouca. Pode sentir o ritmo? Ela balançou a cabeça. Ouça com mais atenção. Sussurrou ele, aproximando os lábios do ouvido dela. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sophie fechou os olhos e de alguma forma conseguiu isolar o interminável murmúrio dos convidados no salão, até que tudo o que ouvia era o ritmo suave da música. Sua respiração ficou mais lenta e ela se deslocou, seguindo o andamento da orquestra, movendo a cabeça para frente e para trás com as instruções numéricas pronunciadas baixinho por Benedict. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Estou sentindo, murmurou ela. Ele sorriu. Sophie não entendeu ao certo como soube disso, pois ainda tinha os olhos fechados, mas ela sentiu o sorriso, escutou-o no ruído das respirações dele. Que bom, falou Benedict. Agora observe meus pés e me deixe conduzi-la. Ela abriu os olhos e olhou para baixo. 1, 2, 3. 1, 2, 3, disse ele. De maneira hesitante, ela seguiu os passos de seu pai e pisou bem em cima do pé dele. Ai, sinto muito, disparou. Minhas irmãs já fizeram muito pior, garantiu ele. Não desista. Ela tentou mais uma vez e de repente seus pés sabiam o que fazer. Ah, suspirou ela, surpresa. Isso é maravilhoso. Olhe para cima, ordenou ele com delicadeza. Mas eu vou tropeçar. Não, não vai, prometeu Benedict. Não a deixarei tropeçar. Olhe nos meus olhos. Sophie obedeceu, e no instante em que seus olhos cruzaram com os dele, algo dentro dela pareceu se encaixar, e ela não conseguiu desviar. Ele a guiou em círculos e espirais pelo terraço, primeiro devagar, depois mais rápido, até que ela ficou zonza e sem fôlego. E o tempo todo seus olhos permaneceram presos aos dele. O que está sentindo? Quis saber Benedict. Tudo, retrucou ela com uma risada. E o que está ouvindo? A música. Sophie arregalou os olhos de empolgação. Estou escutando a música de uma forma que nunca tinha experimentado antes. Ele a puxou-a mais um pouco e o espaço entre os dois diminuiu vários centímetros. O que está vendo? Indagou ele. Sophie tropeçou, mas não tirou os olhos dos dele, em nenhum momento. Minha alma, sussurrou. Estou vendo a minha alma. Ele parou. O que disse? Sussurrou. Ela ficou em silêncio. O momento pareceu muito carregado, muito significativo, e ela teve medo de estragá-lo. Não, não era isso. Sophie temeu transformá-lo em algo ainda melhor, o que tornaria mais sofrido ter que retornar à realidade à meia-noite. Como poderia voltar a limpar os sapatos de Araminta depois daquilo? Eu sei o que você disse, afirmou Benedict com a voz rouca. Eu a ouvi e... Não diga nada, pediu Sophie.
Ela não queria que ele falasse que se sentia da mesma forma. Não queria ouvir nada que fizesse desejar aquele momento para sempre, mas achava que podia ser tarde demais para isso. Benedict a encarou por um instante agonizante e longo, e então murmurou: "Tudo bem, não direi uma palavra." Então, antes que ela tivesse um segundo para respirar, os lábios dele estavam colados aos dela, gentis e suave. Com uma lentidão deliberada, Benedict passou os lábios sobre os dela, de um lado ao outro, com a mais suave fricção, fazendo o corpo dela se arrepiar inteiro. Ele encostava em seus lábios e ela sentia o toque até nos dedos dos pés. Era uma sensação completamente nova e maravilhosa também. Então, com a mão que estava na cintura dela e que a guiara com tanta tranquilidade durante a valsa, ele começou a puxá-la em sua direção. A pressão era lenta, mas flexível, e Sophie experimentou um calor ainda maior conforme os corpos dos dois se aproximavam, chegando ao ponto de sentir a pele queimar quando enfim o corpo todo dele estava encostado ao seu. Ele parecia muito grande, muito poderoso, e em seus braços ela se sentia a mulher mais linda do mundo. De repente, tudo parecia possível, talvez até mesmo uma vida livre da servidão e de estigma. O beijo ficou mais exigente. Benedict tocou o canto da boca de Sophie com a língua. A mão dele, que ainda a segurava na pose da valsa, deslizou pelo braço dela até as costas e foi parar em sua nuca. E depois soltou os cabelos do penteado. "Seu cabelo parece seda", sussurrou ele, e Sophie riu, porque ele usava luvas. Benedict se afastou. "Do que você está rindo?" perguntou com uma expressão divertida. "Como pode saber disso? Você está com as mãos cobertas." Ele deu um sorriso torto e travesso, o que fez o estômago de Sophie se revirar e seu coração se derreter. "Não sei como sei", retrucou ele, "mas sei." O sorriso ficou ainda mais torto e então Benedict acrescentou: "Mas, só para ter certeza, talvez seja melhor testar com as mãos livres." Ele levantou a mão à frente do rosto dela. "Você faria a gentileza?" Sophie olhou fixamente para a mão dele por alguns segundos, antes de se dar conta do que Benedict queria. Com a respiração trêmula e nervosa, deu um passo para trás e pegou a mão dele com as suas. Devagar, puxou a ponta de cada dedo da luva, até tirá-lo por completo. Ainda segurando a luva, ela olhou para cima. Ele estava com uma expressão muito estranha. Era desejo. E algo mais. Alguma coisa quase espiritual. "Eu quero tocar em você", sussurrou ele. E então segurou o rosto dela com a mão nua, acariciando a pele com as pontas dos dedos, subindo com delicadeza até tocar os cabelos perto da orelha. Puxou uma mecha com gentileza até soltá-los do penteado, e Sophie não conseguiu tirar os olhos do cacho enrolado no indicador dele. "Eu estava errado", murmurou Benedict. "É mais macio do que seda." De repente, Sophie foi tomada por uma vontade incontrolável de tocá-lo da mesma forma e estendeu a mão. "É minha vez", falou baixinho. Os olhos dele brilharam e ele começou a tirar a luva dela, soltando cada um dos dedos da mesma forma como ela havia feito com os seus. Mas então, em vez de puxá-lo por completo, levou os lábios até a barra, que ficava na altura do cotovelo dela, e beijou a sua pele sensível, da parte interna do braço. "Também é mais macia que seda", murmurou. Sophie usou a mão livre para agarrar o ombro dele, não confiando mais em suas capacidades de se manter de pé. Benedict enfim puxou a luva, libertando o braço dela com uma lentidão agonizante sem tirar os olhos de seu cotovelo. Depois olhou para cima e disse: "Espero que não se importe que eu fique por aqui por um tempo."
Sem conseguir resistir, Sophie balançou a cabeça. Benedict percorreu a dobra de seu braço com a língua. Ela gemeu. Achei que você poderia gostar disso, comentou ele com as mãos queimando a pele dela. Sophie assentiu, ou melhor, quis assentir. Não soube ao certo se conseguiu. Benedict fez os lábios prosseguirem deslizando com sensualidade pelo antebraço dela até chegarem à parte interna do pulso. Demoraram-se ali por um instante até, enfim, pousarem bem na palma de sua mão. Quem é você? Perguntou ele, levantando os olhos, sem soltar a mão dela. Sophie balançou a cabeça. Eu preciso saber, insistiu ele. Não posso dizer. E então, quando viu que ele não aceitaria um não como resposta, ela mentiu e acrescentou. Ainda. Benedict pegou um dos dedos dela e o pousou com delicadeza nos próprios lábios. Quero vê-la amanhã, falou baixinho. Quero visitá-la e ver onde mora. Sophie ficou em silêncio, tentando não chorar. Quero conhecer seus pais e brincar com seu maldito cachorrinho. Continuou ele, meio inseguro. Você está entendendo o que quero dizer? A música e o ruído das conversas ainda vinham do salão de baile, mas o único som do terraço era o ritmo ofegante da respiração dos dois. Eu quero... A voz dele virou um sussurro e seus olhos pareceram vagamente surpresos, como se ele não conseguisse acreditar nas próprias palavras. Eu quero o seu futuro. Cada pedacinho seu. Não diga mais nada, implorou Sophie. Por favor, nem mais uma palavra. Então me diga seu nome. Diga onde encontrá-la amanhã. Nesse momento, ela escutou o som estranho, exótico e retumbante. O que foi isso? Um gongo? Respondeu ele. Para anunciar que é hora de todos tirarem as máscaras. Sophie sentiu o pânico tomar conta de seu corpo. O quê? Deve ser meia-noite. Meia-noite? Arfou ela. Benedict assentiu. Hora de tirar sua máscara. Sophie levou uma das mãos até a têmpora e apertou a máscara com força contra a pele, como se de alguma forma ela pudesse colá-la a seu rosto apenas com a força de vontade. Você está bem? Indagou Benedict. Preciso ir, retrucou ela, e então, sem dizer mais nada, levantou as saias do vestido e saiu correndo do terraço. Espere! Ouviu-o chamar e sentiu o ar movimentando nos braços dele tentando agarrar seu vestido. Porém, Sophie era rápida e, talvez mais importante, encontrava-se em absoluto estado de pânico. Desceu a escada em uma velocidade tal que pareceu que seus pés estavam em chamas. Enfiou-se por entre os convidados no salão de baile, sabendo que Benedict seria um perseguidor determinado, e ela teria mais chances de despistá-lo em meio à multidão. Tudo o que precisava fazer era atravessar o salão, sair pela porta lateral e dar a volta na casa até a carruagem que a esperava. Os convidados ainda estavam tirando as máscaras e a festa continuava animada. Com muitas risadas pelo salão, Sophie abria caminho, empurrando as pessoas, fazendo de tudo para conseguir chegar do outro lado. Olhou em desespero por cima do ombro. Benedict havia entrado no salão de baile e observava a multidão com urgência. Ainda não parecia tê-la visto, mas ela sabia que isso aconteceria. Seu vestido prateado a tornava um alvo fácil de ser localizado. Sophie continuou afastando as pessoas de sua frente. Pelo menos metade não pareceu notar. Talvez fosse efeito do álcool. Com licença, murmurou ela, dando uma cotovelada nas costelas de Júlio César. Perdão, disse com um resmungo, quando Cleópatra pisou em seu pé. Com licença, eu... E então Sophie sentiu o ar literalmente ser sugado para fora de seu corpo, porque se viu face a face com Araminta. Ou melhor, face à máscara. Sophie ainda estava disfarçada, mas se havia alguém capaz de reconhecê-la, seria a madrasta e...
Olhe por onde anda! Falou a mulher mais velha com arrogância. Então, deixando Sophie parada boquiaberta, ela deu uma rabanada com sua saia de seu vestido da rainha Elizabeth e se afastou. Araminta não a reconhecera. Se Sophie não estivesse tão aflita para deixar a casa Bridgerton antes que Benedict a alcançasse, teria começado a rir. Ela deu outra olhada desesperada para trás. Benedict a havia localizado e estava atravessando a multidão com muito mais eficiência do que ela. Engolindo em seco, com as energias renovadas, Sophie seguiu em frente, quase derrubando duas deusas gregas no chão, antes de enfim chegar à porta de saída. Olhou para trás uma última vez, apenas por tempo suficiente para ver que Benedict havia sido encurralado por uma senhora idosa de bengala. Saiu correndo do prédio e deu a volta até a frente, onde a carruagem Pennywood a esperava, exatamente como a senhora Gibbons dissera. Vá, vá, vá! Gritou Sophie, e de forma frenética para o cocheiro. Então ele partiu. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal.